Olá! Hoje nós vamos falar sobre crise hídrica, que é a denominação que damos à falta de água para o abastecimento humano, não apenas nos centros urbanos, mas também para uso no campo. Mas nós vamos nos concentrar hoje nesse bate-papo sobre o abastecimento nos centros urbanos. E nós vamos conversar com Luciano Carlos Montedor, ele é gerente de divisão da Sabesp, de Monte Alto, e Luciano Risati, gerente de setor técnico também da Sabesp, ambos funcionários da Sabesp. E nós vamos começar perguntando o que leva a passarmos por uma crise hídrica. Primeiramente, boa tarde, Saul, boa tarde a todos os ouvintes. A gente está aqui representando a Sabesp, mas também representando a sociedade, de uma forma geral, né? De toda a nossa divisão que a gente representa, da divisão de Monte Alto, a qual abrange também o município de Fernando Prestes. A razão da crise... Bom, na verdade, não tem chovido nos últimos anos, né? A gente tem sofrido muito os efeitos das mudanças climáticas que vêm ocorrendo, de uma escala mundial, de fato, né? E a nossa região, mais especificamente, ela vem sofrendo nos últimos anos com essa escassez hídrica. Ano a ano, a gente percebe que tem diminuído o volume das precipitações atmosféricas, né? As chuvas têm diminuído. Isso é muito nítido. Você conversa com qualquer pessoa na rua que não tem um controle em cima disso, a pessoa te diz, olha, esse ano não choveu nada, né? Tá difícil. E para a gente não é diferente. Isso também impacta as nossas ações no saneamento. Nós somos uma empresa sustentável, na verdade, a gente busca melhorar as nossas técnicas, tanto da captação de água, do abastecimento, do controle, né? Nosso controle é muito grande em cima disso, mas mesmo assim a gente acaba sofrendo um pouco com essa escassez, né? Não é fácil, ano após ano, a gente tem que observar mais e mais o nosso manancial, fazer todas as verificações corretas, porque a escassez é grande de fato, embora a gente não tenha registros de falta d'água em nenhum dos nossos municípios operados aqui pela Sabesp. Vamos entender da seguinte maneira, como que funciona, qual que é o funcionamento de captação de água pela Sabesp? Em alguns lugares existem as famosas ETAs, as estações de tratamento de água. E outros lugares, como é o caso de Fernando Prestes, existem os poços. Existe uma preocupação com a crise hídrica também com os poços ou não? É só com a captação através das ETAs? Como é que é isso? Então, Saul, existe, né, um controle de poços. No caso de Fernando Prestes, nós temos 2 poços aí na sede do município, um poço aí na Avenida Mendes, aí ao lado do escritório da Sabesp, e o poço ali na Avenida Pedro Foge, ali na saída para Agulha, próximo ao posto ali de gasolina. E temos outro posto no distrito de Agulha, ali na Coronel Camisão, ali, próximo ao posto de saúde. Esses 3 postos são controlados, nós temos um monitoramento online deles, os 3, em tempo real, a vazão, reservação, tratamento de água, é tudo monitorado em tempo real mesmo. A gente consegue detectar se o poço parar agora, a gente já sabe nesse exato momento que ele está parado. Então, esse controle ele nos traz garantias aí de que a gente tenha um abastecimento regular, uma água com qualidade aí para oferecer para a população de Fernando. E a preocupação com o poço e com a ETA é a mesma preocupação, entendeu? É como o Luciano falou, né? É porque a de estiagem, o manancial superficial, ele sente, o subterrâneo também sente. A grande diferença, complementando, né, Saul, também para realçar um pouco mais a resposta com relação à vossa pergunta, no caso da captação superficial, a gente tem o problema de, com a escassez de chuva, a vazão fica muito baixa e fica com dificuldade de abastecimento, até porque tem uma vida lá dentro daqueles rios, e aí a gente mede o Q710, né, a vazão daquele rio, e muitas vezes você não pode mais explorá-lo, até pelo tanto que existe de água naquele momento da captação.
Corremos o risco de ficarmos sem água, ou então termos de racionar água? Ó, a estiagem, ela demonstra que será um período difícil por conta da falta de chuvas. Mas como a gente tem todo esse controle dos poços e da vazão desses poços, o quanto ele pode ser explorado, a gente acompanha isso diariamente, eu não vejo nenhuma razão para preocupação nesse sentido. A gente faz um trabalho de combate a perdas muito forte também, porque não basta você simplesmente captar, tratar, gastar com o tratamento, gastar com a distribuição e depois ficar perdendo boa parte dessa água. Existe essa perda, existe uma perda aparente com relação aos hidrômetros que são medidos, existe a perda no sistema em si, mas a gente faz um controle muito forte para que não se perca a água. Até porque, se a gente não tem isso com grande abundância por conta da escassez, não faz sentido nenhum a gente perder. Quais são as formas, tanto coletivas quanto individuais, para se economizar água? Vamos passar algumas dicas para os nossos ouvintes e espectadores desse vídeo. São várias dicas, né, Saul? Por exemplo, quando a gente toma banho, a gente pode fechar o chuveiro ao ensaboar o corpo, né? Para escovar os dentes, fazer a barba. São pequenos detalhes aí do dia a dia que fazem a diferença. Monitorar cada ação que a gente for fazer que envolve a água, ver se a gente está usando da forma racional. Lavando a roupa, se tiver condições, fazer um reaproveitamento da água de lavar. De repente não dá, a água está muito suja, está carregando impurezas, ela precisa passar pelo tratamento, não dá para ser utilizada. Mas de repente dá para você lavar o quintal com a água da máquina. Também uma coisa que a gente às vezes faz demais quando a gente usa detergente, às vezes usa demais, aí precisa de muita água para fazer o enxágue da louça. E também é uma coisa que dá para a gente se policiar, usar a quantidade correta. E são todas as ações, entendeu? Lavar o carro, não dá para lavar o carro, às vezes, muitas vezes na semana, né? Ou toda semana. Eu sei que tem hora que precisa, mas se dá para deixar e se dá para economizar, às vezes passar um pano úmido, às vezes fazer. São hábitos aí que a gente deve monitorar, é difícil, né? Por isso que a gente às vezes trabalha com as crianças, nas escolas, mas nunca é tarde, às vezes, para a gente refletir, e como o Luciano falou, né? A Sabesp ela vai cobrar, só que ela não... Ela se preocupa muito com a questão da água. O que a Sabesp vem fazendo para manter a sustentabilidade hídrica em nível institucional, não só na Fernando Prestes, não só na divisão de Monte Alto, mas como um todo? Vocês têm conhecimento disso ou não? Como é que é? Temos, isso é corporativo, na verdade, né? Isso é A Sabesp, quando ela lança uma ideia, seja o 3Rs, por exemplo, seja o tratamento de esgoto, aquele 300% que a gente sempre coloca, aquele tripé, né? De você abastecer a população, você coletar o esgoto, você tratar o esgoto, isso é nível corporativo, é de toda a companhia, não é Fernando Prestes, ou Monte Alto, ou o Luciano, ou outro Luciano que faz diferente. A Sabesp, ela tem diretrizes que a gente segue nesse sentido, né? Em todos os sentidos. E com relação a isso, nessa sustentabilidade, são diversos serviços que são desenvolvidos. Já que estamos falando da escassez hídrica, especialmente, o que pega mais firme aí é o combate a perdas mesmo. Nós temos um trabalho intenso de combate a perdas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo da questão da troca rápida dos ramais que estão vazando, de rede que está vazando, e isso passa também pela cultura da população. A gente percebe, eu já morei em cidade que não era operada pela Sabesp, e hoje moro numa cidade operada pela Sabesp, que é Monte Alto.
E não é diferente nas demais que são operadas. A população já tem uma cultura, uma outra cultura, né? Se você hoje passa na rua de Fernando Prestes, você vê uma água vazando em qualquer pontinho da rua, ou você, ou alguém que está do seu lado vai acabar ligando na Sabesp, vai entrar em contato com o Celso aí, que é o cara da Sabesp nesse lugar, já vai avisar você, tem água vazando lá, rapaz, tem um negócio acontecendo, né? Virou cultura. A Sabesp implementou esse trabalho, a população abraçou e virou cultura. E esse combate é muito ferrenho. Nós, além de irmos atrás desses vazamentos que são visíveis, nós fazemos pesquisas corriqueiras de vazamentos não visíveis. E no pensar no esgoto, a gente coleta e trata 100% do esgoto em Fernando Prestes e em todos os outros municípios da região. Por quê? Porque é uma condição de você melhorar o manancial, né? Você tem mananciais melhores, onde a jusante, à frente de onde eu descarrego esse esgoto já tratado, eu vou ter uma vida melhor lá dentro, eu vou ter os peixes habitando lá e toda aquela vida lá dentro daquela água, e vou ter condição de captá-la adiante para consumo humano também, na medida que ele for tratado. Então, tudo é interligado, entendeu? Não basta eu simplesmente captar uma água, passar ela para a população e depois não pensar no descarte dela. Não, a sustentabilidade, ela diz respeito a tudo. Desde o momento que eu capto essa água, até a minha responsabilidade enquanto empresa de levá-la ao rio da melhor forma possível para que ela possa ser captada novamente. Uma curiosidade, Fernando Prestes e Agulha consomem quantos metros cúbicos de água dia? Fernando Prestes, no último mês, a gente teve um consumo diário dividido por 30, de quase 1.000 metros cúbicos dia. 1 milhão de litros no dia. 1 milhão de litros. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, Fernando consumiu quase 1.000 metros cúbicos. Para ser exato, foram 975 metros cúbicos. Agulha, o distrito de Agulha, ele consumiu, dividido por 30 dias, 253 metros cúbicos dia. É bem parecido. E tem alguma época do ano que esse consumo aumenta ou diminui ou não? Sim. O pior mês nosso é o mês de setembro. É o pico do consumo, né? É bem na estiagem, falta chuva, muita poeira. É o mês mais difícil para a gente aqui. É dona de casa que lava o quintal, é dona de casa que água a planta, a flor, o cara que lava o carro. Tá bom. Alguma consideração para a gente finalizar? Como complementação, Saul, é bem isso que o Isaac colocou, né? A gente passa por meses agora de grande estiagem, né? Grande estiagem mesmo. Você vê, choveu pouco em janeiro, choveu pouco em fevereiro, março não caiu praticamente uma gota d'água, abril e maio já era, não choveu, junho não temos previsão. O consumo caiu um pouco agora porque a temperatura caiu um pouco, né, nessa estágio de ano que a gente está, né? Porém, em setembro, a temperatura começa a subir, ainda não choveu, vem a primavera, as pessoas com suas flores, mas também com o seu consumo, porque já começa a esquentar, o consumo cresce muito. Setembro e outubro do ano passado, né, Risati, nós tivemos um consumo recorde, a temperatura foi a mais alta dos últimos anos para inverno, nós tivemos um inverno muito quente. A previsão desse ano é um inverno rigoroso aí em julho, mas em agosto, segunda metade de agosto já começa a esquentar e em setembro a gente começa a sentir isso. Já começa a ter... Não vamos ter crise no abastecimento, eu repito isso, essa consideração eu tenho que colocar, porque além do nosso consumo, além da forma de controle que a gente tem, o ano passado nós fizemos um trabalho de rebaixamento das bombas, o Luciano coordenou, o Risati coordenou esse trabalho, nós fomos mais fundo para buscar água. Aí você vai me dizer, poxa, mas precisou então ir mais fundo para conseguir? Sim, nós estávamos em plena crise hídrica, nós acompanhamos a vazão específica, cada metro, né, de cada poço, que cada poço nos proporciona, mas verificando as necessidades da população para o abastecimento, atrelado a um combate efetivo de perdas, nós precisamos baixar um pouco o nível das bombas, e fazendo isso, nós garantimos um melhor abastecimento no ano passado e também nesse ano que nós estamos entrando.
Então, a população pode ficar despreocupada que não haverá falta d'água no município de Fernando Prestes, nem mesmo no distrito de Agulha, né? A cada momento, a Sabesp está investindo. Hoje, nós temos a reservação apropriada. Mesmo assim, nós estamos fazendo um investimento que ainda até o final desse ano, nós devemos colocar mais um reservatório elevado na cidade de Fernando Prestes. Como já colocamos no ano retrasado, mais um em Agulha, mesmo não estando precisando naquele momento, colocamos mais um reservatório de 50 mil litros, próximo da entrada da cidade. Então, a empresa está trabalhando, ela combate perdas, ela busca reservar água e, ao mesmo tempo, captar água e distribuir para a população com a melhor qualidade possível. Falamos, então, de forma remota, com o Luciano Carlos Montedor, gerente de divisão da Sabesp, de Monte Alto, e Luciano Risati, gerente do setor técnico, também da Sabesp. E falamos sobre crise hídrica, maneiras de economizar água e a necessidade de economizar água. Por hoje, é só. Até uma próxima oportunidade. Obrigado.